Olá, estrelas, gratidão em ter você aqui. Quer saber como ativar um arquétipo de uma forma consciente, aproveitando o melhor do lado luz e trabalhando o lado sombra também da sua evolução? Então esse vídeo aqui é pra você. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Karen, sou taróloga, cartomante, terapeuta integrativa e trabalho com ativação de arquétipo, tá? Também trabalho com consultas de jornadas de autoconhecimento, tenho curso. Se você quiser conhecer todos os meus atendimentos, meu trabalho, você pode também me seguir lá no Instagram, @estrelaazul5. Segue lá, conversa comigo pelo direct. Ou então aqui na descrição do vídeo, eu deixo meu WhatsApp, você também pode conversar comigo, tá bom? Então, vamos falar sobre arquétipo? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sempre acabo esquecendo de pedir no início, deixo a pedir no final e acabo esquecendo. Mas eu sei que você está aqui assistindo de coração aberto, então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Primeiro, antes de mais nada, você tá aqui por acaso, olhando aqui no YouTube, pesquisando algumas coisas, caiu nesse vídeo. Então, o que é arquétipo? Nem sei o que é, então eu preciso falar pra vocês, explicar pra vocês. Um dos conceitos que eu acho mais legal é que o professor Hélio Couto traz, que diz o seguinte: arquétipos são padrões de comportamento, tá, do nosso inconsciente, que influenciam nossa vida, que influenciam, de uma forma geral, os padrões que nós vivemos. Então, o que significa? Que quer você acredite, quer você saiba o que é ou não, você vai estar ativando um arquétipo, tá? Porque, como ele fala, são padrões inconscientes. Então, você vai estar inserido em alguma sociedade, em alguma cultura, vivendo no mundo, né? E você vai acabar se deparando aí, de uma forma ou de outra, você vai acabar ativando arquétipo. Por isso que é importante você saber. Não adianta você não querer saber porque eu não quero ativar. Não existe isso. Você ativa quer queira ou não, tá? É igual a lei da atração. Ah, eu não acredito. Você atrai. Você pensa, logo existe. Então você, sabendo ou não, consciente ou não, você acaba também trabalhando a lei da atração. E os arquétipos também. Por exemplo, eu preciso de dinheiro. Então, ouro, quando eu olho o ouro, eu vejo ali aquele brilho, aquela coisa bonita, já remete, aí você já tem a ideia do dinheiro. O arquétipo do ouro, o diamante, lindo, né? Você vê uma pedra de diamante, você vai logo assim, no seu inconsciente já desperta o gatilho o quê? Do dinheiro, da riqueza, do poder, da rigidez, né? Então, arquétipo do diamante, né? A gente tem aí arquétipos, dei 2 exemplos de arquétipos de minerais, mas a gente tem, por exemplo, o arquétipo da maçã dourada, que é um ótimo arquétipo para ativar, atrair clientes, né? A gente tem grandes marcas aí que usam esse arquétipo na sua logo, exatamente porque é um arquétipo de atrair dinheiro, que tem toda uma história por trás disso. Você está precisando, quer um amor, o arquétipo da rosa. Você vê 2 beija-flores, o arquétipo do beija-flor, do amor incondicional, né? Dos casais de animais que são animais aí monogâmicos, como o casal de lobo, como o flamingo. Então aquilo já remete ao amor, é o arquétipo do amor. Você tem a beleza, você inconsciente, você vê, por exemplo, uma deusa, como a deusa Afrodite, você já tá ali ativando, olhando, estudando a história dela, sabendo um pouco sobre ela, você já está ativando o arquétipo. Então, você precisa, muito importante, você saber o que você está fazendo, o que você está ativando, o que você está atraindo e como você está manifestando tudo isso, para você tirar o melhor proveito de tudo isso, para sua evolução, para você conquistar objetivos. Por exemplo, um arquétipo muito utilizado para conquista, poder, o arquétipo da Cleópatra. Você não sabe nada sobre arquétipo, nunca estudou, nunca nem ouviu falar, mas aí você cresceu assistindo os filmes da Cleópatra, você cresceu estudando ali a história que ela é uma grande imperatriz, que ela conquistou muitos homens, que ela tinha um poder muito de sedução muito forte, e você, não, eu quero ser, ou não só pro lado feminino, né? Pro lado masculino também, tá? Não só porque é um arquétipo de uma grande mulher que não pode ser usado por homens. Eu quero poder, eu quero sedução, eu quero conquistar. Então você já coloca isso na sua cabeça.
Então você já está ativando o arquétipo da Cleópatra. Só que todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra. Então você precisa saber como lidar isso. Karen, mas o que é o lado luz e o lado sombra de um arquétipo? Vamos lá. Eu vou responder isso depois, porque eu quero primeiro explicar para vocês como ativar consciente, que foi o objetivo desse vídeo. Preste atenção. Você quer isso que eu falei, amor, dinheiro, poder, confiança, beleza, certo? Você cresceu inserida nesse contexto de arquétipo, ativando aí inconsciente. Ok, mas você quer ativar consciente. O que você precisa fazer? Primeiro passo você já teve, você buscou informações. Isso já é uma forma de trabalhar aí a sua consciência, né? Só que você quer mais, você quer realmente colocar em prática tudo o que aquele arquétipo vai despertar em você, vai influenciar no seu padrão de vida. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, tem que estudar sobre o arquétipo. Estudar mesmo. Eu estou buscando ativar um arquétipo de salto quântico. Eu até tenho um vídeo, quem quiser assistir também posso deixar aqui o vídeo do gafanhoto. Eu conhecia muito pouco sobre o gafanhoto, né? Então, o que eu fiz? Fui estudar, fui conhecer. Coisas simples mesmo, como que se reproduz, quanto tempo vive, como que é a estrutura do corpo, esses detalhes. Você vai estudar o arquétipo. E fui buscar também, em outras culturas, qual a referência do gafanhoto para esse povo, né? Que imagem ele traz, que aspecto ele tem, que ele tem ali de informação, como que outras culturas veem, né? No xamanismo, o arquétipo, o gafanhoto é considerado um animal de força, de salto, né? Como outros também. Então, primeiro passo para você ativar o arquétipo de uma forma consciente é você estudar, tá? Depois, você precisa se conectar com esse arquétipo de alguma forma. Então, mesmo que a gente exista ele aqui ao nosso redor, no nosso mundo, no nosso comportamento, mas é muito importante você trazer para próximo. Ou seja, você trabalhar ele diretamente ali, intimamente com você. Então, o que você vai fazer? Você pode ou escutar áudios, que a gente chama de áudios subliminares, né? Ou bioquineses, que elas vão trabalhar o som desse arquétipo na sua cabeça. Ou você pode falar, o próprio som da sua voz. Pode aí trabalhar também a sua audição, é muito bom ouvir. Então, por exemplo, eu quero ativar o arquétipo da sereia, né? Que é um arquétipo de beleza, de sedução, para emagrecer também é muito utilizado. Então, eu começo a ativar, vou estudar, vou ler e começo a falar, que eu quero ouvir. Ou eu vou procurar áudios que me tragam essa lembrança, né, da sereia, sons de mar, cantos de sereia, ou então mesmo posso fazer, eu sou a sereia, eu me conecto com a energia da sereia, eu canto, eu danço. Você pode fazer isso. O importante é você ouvir o que você tem de lembrança para se conectar, para criar intimidade com esse arquétipo. A imagem é muito importante. Eu sempre nas minhas consultas, né, como eu trabalho com ativação de arquétipo em consultas, eu sempre digo, coloque lá a imagenzinha no plano de fundo do seu celular, no seu notebook e olhe, porque o seu sentido, a visão, é um dos sentidos mais protetores. Então, você vai estar olhando, você vai estar se sentindo esse arquétipo e você vai estar sentindo protegida a sua ativação. Então, o olhar, né, é uma das portas de entrada. Então, quando você olha, você recebe aquela imagem, você protege o que você quer, você protege até mesmo a sua intuição. Então, a visão é muito importante nesse sentido. Objetos, você pode ter quadros, você pode ter imagenzinhas de alguns objetos, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês um objeto que eu tenho, dragão. Que eu amo ativar esse arquétipo, que é o grande dragão dourado, que é o arquétipo de força. Olha, eu tenho a imagem, eu coloco ao lado da minha mesa sempre, eu praticamente ativo direto. Tem, claro, o lado sombra, né, que eu vou explicar pra vocês o que é ainda, que eu fiquei de falar o que é lado luz e lado sombra, então eu vou explicar. Mas eu uso o objeto também, tá? É muito legal você ter esse objeto. Perfume, cheiro, né? Eu falei perfume aqui, mas cheiros, por exemplo, você quer ativar
Você quer ativar o arquétipo da rosa, que é um arquétipo muito bonito para amor próprio, né? Aí você vai ter ali um perfume de rosa para ativar. Então, essas são as formas de você ativar o arquétipo. Primeiro passo, conhecer o arquétipo, tá? Ter consciência dele. E aí, o que é lado luz e lado sombra? Quando você faz todo esse trabalho, que você tá ativando esse arquétipo consciente, você vai, né, o seu objetivo, você vai em função do seu objetivo ativar esse arquétipo, e você vai despertar todo esse lado luz, que é o lado, não diria bom, mas é o aspecto mais, como é que eu diria, o aspecto mais valorizado, né? É a questão do realmente do positivo ali desse arquétipo, que é o que? Por exemplo, no ouro, você vai ativar a riqueza, você vai ativar a prosperidade, a abundância. Quando você ativa um arquétipo, por exemplo, vou dar um exemplo de um arquétipo que para algumas pessoas pode parecer até estranho, né? Aranha, né? Até tem um vídeo também falando aqui, gente, que eu ativei. Tem gente que tem a aracnofobia, né? Que é um pavor da aranha. Mas a aranha é um arquétipo que ele é considerado um animal que tece a vida. Então ele produz a teia da vida. Então é um animal, dentro do xamanismo, né? Um animal de muita força, porque ela traz ali como lado luz a organização, perseverança, foco no resultado. Ela só para de construir a teia dela quando ela realmente consegue o objetivo, que é capturar ali a sua presa. Então a aranha tem um lado luz de muita força, de muita organização, de muita perseverança. Isso é o lado luz que desperta no arquétipo. E o que é o lado sombra? O lado sombra é aquilo que o arquétipo desperta em você, tá? O lado luz também é aquilo que desperta em você. Por exemplo, você é uma pessoa que... Vou voltar para a aranha que eu estava falando. É super desorganizada. A aranha é um arquétipo de organização. Você vai ter que trabalhar muito para despertar esse lado luz. Porque é o lado luz que ela traz, mas também precisa ter em você. Igual o lado sombra. O lado sombra não é do arquétipo, é seu. Ele apenas tira de você, ele apenas desperta em você. Como, por exemplo, a própria aranha, vou falar novamente, ela tem um lado sombra que é de medo. A aranha, ela tem medo porque é um animal muito frágil, né? Muito, apesar de ter as aranhas venenosas, tudo, mas ela é um animal muito frágil, muito pequeno dentro da cadeia alimentar. Então, ela tem sim essa questão do medo e ela desperta em você. Se você já é uma pessoa medrosa, quando você ativar, você vai despertar mais ainda. A Cleópatra, que é um arquétipo lindíssimo, que todo mundo gosta de ativar para conquista, para poder, ela tem um lado sombra, que é característica da Cleópatra, que é a arrogância. Ela não tinha limites para conquistar o que queria, então ela era muito persuasiva, ela chegava a ser malvada, né? Porque na história da Cleópatra ela matou o irmão para conseguir o que queria. Então, esse lado sombra, se você tiver já uma fragilidade, se você já tiver um despertar, ele vai sair. Ah, então é horrível, eu não vou ativar, Deus me livre, vai me proteger dos arquétipos, eu não quero ativar lá do sombra. Só que lembra que todos nós somos luz e sombra. A gente não pode fugir disso. Então, uma das funções também do arquétipo, além de trazer toda essa força para você conquistar objetivos, para você crescer na vida, atrair clientes, ser rica, ter dinheiro, beleza, poder, também é para trabalhar a sua evolução espiritual. Então, às vezes, muitas pessoas, trabalhar o lado sombra é um grande poder, é um diferencial e é uma das melhores forças para você ativar o arquétipo consciente, porque você vai estar trabalhando consciente, esse é seu lado sombra. Porque se você ativa um arquétipo inconsciente, como a gente vive aqui, vou dar um exemplo de que muitas mulheres ativam esse arquétipo inconsciente e ele tá dentro ali do nosso dia a dia, o arquétipo da mãe, que é um dos 12 arquétipos que Carl Jung fala sobre personalidade, tá? Carl Jung também fala muito sobre arquétipos, tá? Para a psicologia analítica, ele trouxe aí os arquétipos como estudo, né, exatamente da personalidade humana. E ele traz o arquétipo da mãe. Para você ter ideia, se você cresce sempre ativando esse arquétipo da mãe proteção, você pode ter problemas seríssimos de relacionamentos. Você passa a trabalhar os seus relacionamentos como sendo uma mãe eterna,
Então são aqueles relacionamentos onde as mulheres, ou até mesmo os homens, tá? Tem essa ativação desse arquétipo inconsciente e não conseguem entender por que fazem tudo pela pessoa, por que são submissos, por que não conseguem dizer não, parece assim que tá tanto protegendo a pessoa ali, não protegendo de uma forma altruísta ou uma forma de solitude, não, protegendo assim, sofre pela pessoa, porque, gente, é muito legal você gostar, você amar, mas tudo tem um limite, você tem que se amar primeiro, tá? Então, quando você ativa esse arquétipo inconsciente da mãe, por exemplo, foi o exemplo que eu dei aqui, que é muito comum, você acaba se tornando, deixando seu relacionamento frágil. Você acaba se tornando mãe do seu parceiro. Isso não é bom. Então, por isso, a importância de você ativar esse arquétipo consciente. Principalmente, além de você tirar um proveito muito positivo, né, do lado luz, você trabalhar todos esses lados sombras. Certo? Bom, e é isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem falar mais comigo sobre arquétipos, trabalhar aí, como que eu trabalho, né? São 21 dias de ativação de arquétipo, então você quer saber qual o melhor arquétipo para aquele momento, você vem, conversa comigo, a gente vai trabalhar essa experiência. Primeiro eu faço toda uma leitura astrológica sua com o seu mapa astral, faço um atendimento, uma anamnese pra gente entender tua vida e tudo. Depois a gente começa a ativar, durante 21 dias eu vou estar falando ali contigo. Tem 3 atendimentos pra gente poder, sim, trabalhar muito bem esse arquétipo. Então, se você quiser ativar o arquétipo só, fica à vontade, tá aqui todo o meu ensinamento para você. E se você quiser a minha companhia na ativação, me chama, que aí a gente trabalha isso dentro desses 21 dias nessa minha ativação com você, tá bom? E é isso, meus amores, gratidão, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Até a próxima!